Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres. E que programa nos espera hoje? Aqui sobre um tema tão crucial, tão importante, e deixem só que vos diga que mais de 500 mil pessoas sofrem disto. Tarararã. É verdade. Mais de 500 mil pessoas todos os anos. Em todo o mundo, sim, mais de 500 mil pessoas sofrem uma lesão na coluna e diariamente cerca de 3 pessoas ficam incapazes de andar. Ou seja, a coluna é muito, muito importante. É sobre a importância da saúde da coluna que nós hoje vamos falar. Vamos falar de como prevenir estas lesões, não é? Sabendo que algumas não está assim tanto à mão da pessoa, mas vamos falar daquelas que conseguimos prevenir. E para isso vamos falar com uma expert do assunto, expert de coluna, a doutora Cristiane Figueira. Vai ser um programa fantástico. E vamos ter a oportunidade de ver aqui o percurso, os seus gostos em pequenina e muito mais. Antes de mais, referir as nossas redes sociais, o Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram conversa.mulheres, para que tenha acesso a toda a informação. Quem já nos segue, os nos segue. Tem vestidos, está bem? Em vez de serem nus a seguirem-nos, podem ser vestidos, estão a brincar. Podem estar como quiserem na vossa como casa. quiserem. Então, é impossível ficar assim concentrada, não é? Mas tu consegues, eu consigo. Então, quem já segue as nossas redes sociais já sabe com quem vamos falar, o tema e tudo mais, porque é isso que nós fazemos, é despertar o interesse e para que não se esqueça do nosso programa diário às 15 horas. Então, e muito mais, encontra as redes sociais das nossas convidadas, consegue seguir, ter mais informações e entrar em contato com elas, e através do YouTube, do canal Curiagos TV, tem acesso aos programas completos do Conversa de Mulheres. É verdade. E leva estes programas, estes temas a tanta gente. Quem é que não conhece, pelo menos, eu até acho que posso me atirar assim para fora de pé. Se você conhece 15 pessoas, de certeza que 7 já se queixaram de alguma dorzinha nas costas, na coluna, nos lombares, não é? A altura que eu mais me queixei foi durante a gravidez. Pronto, exato. Também vamos falar aqui hoje sobre essa altura. Portanto, este programa tem que ser partilhado. Hoje, aquilo que vamos falar, se calhar para muitos e mesmo para nós, é aqui muita novidade. Portanto, temos aqui uma expert a falar disso. Portanto, pegue neste programa, naqueles outros que têm tantos assuntos aqui de saúde, de bem-estar, e partilhe com o maior número de pessoas para que cada vez mais possam ser as pessoas que estão aqui a viver bem, a viver com saúde. Com qualidade. Exatamente. E então, vamos agora lançar um separador, porque estamos desejosas de falar com a nossa convidada, é verdade? Já. Cá estamos nós para dar as boas-vindas então à doutora Cristiane Figueira, especialista da coluna, que tem a saúde infantil com paixão, mãe de 4, e que além da atividade clínica que realiza também apresentações, workshops clínicos em escolas, locais de trabalho, e que vem acompanhada. Hoje não vem sozinha. Vamos lá ver. Trouxe uma coluna para nós, para nós vermos. Trago aqui e tem um nome, é o Oscar. É o Oscar, trouxe o Oscar. Olá, olha, mas devia ser agora a Oscarina. Uma boa coluna. Nós não recebemos. É uma Oscarina. Pronto, é isso. Nós não recebemos, estou a brincar. É o modelo da coluna. Acompanha-me quando vou a diferentes workshops, às escolas. Vai sempre comigo. O Oscar já é muito viajado. Muito viajado, é verdade. Cristiane, logo aqui a sua história, de onde é que é? Como já é que tem é história. Já tem história, portanto, queremos conhecer um bocadinho da Cristiane. Muito bem. Antes de mais, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, eu tenho uma história, como estávamos a falar de viagens do Oscar, sim, a minha também tem consiste bastante de viagens, sim. Sou filha de missionários, portanto, meu pai é americano, minha mãe é brasileira. Eu nasci no Brasil, mas foi o país onde tive pouquíssimo tempo. E a minha nacionalidade até é americana, norte-americana. Então, entre Estados Unidos e Portugal, eu vim para cá com 7 anos. E é por isso que sei falar português. Sim, um sotaque mais lusitano. Mais lusitano, exato.
também, mas lá fora, quando falei com uma do staff que fala com sotaque brasileiro, mudo logo para o sotaque brasileiro. Sim. É sem querer, é sem querer. Mas pronto, então vim para cá bastante nova, mas voltámos para os Estados Unidos algumas vezes também, mas depois todo o meu percurso... Portanto, sempre aqui a viajar, é? Sim, mas o meu percurso a nível de faculdade, que foram quase 8 anos, foi todo nos Estados Unidos. Mas desde nova, sim, tenho uma paixão enorme por crianças, por bebés. A minha mãe diz que eu ainda estava a aprender a andar, ali entre 1 ano, 18 meses, e se eu visse um bebê mais novo do que eu queria estar, queria tocar, queria brincar. E que já gostam de empurrar os carrinhos, não é? Para ter o seu bebezinho. Exato. E eu lembro-me que a partir dos 8, 9 anos eu dizia aos meus pais: eu vou fazer alguma coisa com crianças, eu vou ser médica de crianças, vou tratar de crianças porque gosto. É uma grande paixão. Sempre gostei muito. E lá está, a razão dos 4 filhos. Sim. Porque também era uma coisa, venho de uma família em que nós somos 4 irmãos. E a minha mãe fez tão bem o trabalho que deixou-me ali a vontade de seguir os seus passos. A mãe fez parecer que é fácil, não é? Ela teve 4 filhos em 5 anos e eu tive 4 em 6. Portanto, eu espacei um bocadinho mais. Mas foi assim, tudo. 4 filhos. Corajosas, parabéns. Obrigada. Tem 2. Pronto, mas como vamos falar um bocadinho mais à frente, a quiroprática ajudou-me que essas gravidezes corressem tão bem. E é o que as pessoas dizem, para serem tão seguidas é porque foram relativamente fáceis. Sim. Não digo que foram como se nada fosse, não é? Mas tive sempre bem nas gravidezes e usufruí bastante dela. E uma das coisas que ajudou foi realmente todo o acompanhamento quiroprático, a minha coluna sempre a funcionar bem. Quando olhavam de trás, muitas vezes até diziam: eu nem pareço estar grávida. Tinha sempre um bom movimento a nível articular. Aquelas grandes dores na zona lombar ou ciáticas, não tive nada disso nas 4 gravidezes, portanto faz uma grande diferença. Isso é um uau já, isso é muito um uau. E então, a quiroprática é aqui a sua especialização, a sua formação. Exato. Não é? E quiroprática eu gosto de explicar de 2 maneiras. O nome quiroprática, quiro quer dizer mãos, então é a prática das mãos. Porque a quiroprática surgiu em 1895, com Didi Palmer, e teve muito a ver com realmente, ele era muito conhecedor do corpo humano, na área da medicina, muito estudo, mas teve a ver da maneira como ele teve o estudar a coluna e o tocar na coluna para ver como é que as coisas estavam. Né? Então vem muito dessa parte. A quiroprática é a prática das mãos. Uma definição um bocadinho mais aprofundada é a área da saúde que especializa na avaliação, detecção e correção de disfunções a nível da coluna, que aborda não só a parte óssea, mas neuromusculoesquelética. Temos a parte com o sistema nervoso central, temos a parte muscular e ligamentar e temos a parte óssea. E a quiroprática tem muito a ver com a prevenção também, não é só... Este nome parece assim uma coisa quase mística e quase um bocadinho aqui ligado a alguma coisa que não se entende bem o que é, não é? A quiroprática, o paradigma da quiroprática tem muito a ver com... eu acredito que Deus fez o nosso corpo de uma forma incrível, maravilhosa. E realmente tem o poder para se autorregular, para curar. Existem desequilíbrios que às vezes não deixam essa programação funcionar como deveria funcionar. Um bug no sistema. São pequenos bugs, aquelas interrupções. E a quiroprática tem muito a ver com isso, é ver a nível da nossa coluna quais são aquelas disfunções e interrupções que não estão a deixar que a comunicação funcione. Agora, se calhar, vou apanhar aqui o Oscar para explicar um bocadinho. Já mostrar alguma coisa, Sim. Vamos lá buscar o Oscar. Então, aqui temos o modelo da nossa coluna, está bem? Isto estamos a ver a coluna de trás. E não é totalmente direita, não é que nós estamos... Quando nós olhamos de trás, ela deve estar o mais direitinha possível. Sim. Quando nós olhamos de lado, é importante ter curvas. Okay? Uma curva aqui na cervical, que é uma lordose, uma curva na zona torácica ou dorsal, uma curva na zona lombar, que esta não tem, está completamente retificada, isto não é bom. E depois a parte, é porque este Oscar tem viajado muito e não tem recebido os seus ajustamentos. Já não está nada bem. E então a coluna é a casa protetora
do nosso sistema nervoso central. Isto falando de uma forma básica, que não vou dar aqui aula de anatomia nem fisiologia. Sim, não. Então, nós temos aqui a base do nosso crânio, está bem? Sim. Aqui atrás, a parte occipital. Então, aqui dentro está o nosso cérebro, que é o que controla tudo no nosso corpo, não é? Controla o Masterchef aqui do sítio. Exato. Então, o crânio protege, era como se fosse um capacete que protege o nosso cérebro. E depois, o cérebro tem uma continuação aqui por dentro da coluna, que é a espinal medula. Vem como se fosse um cordão, é como eu digo muitas vezes a explicar, quando eu vou à escola e explico aos miúdos, era como se fosse uma corda, um fio que vem aqui. E depois temos 31 pares de nervos que vão para o resto do corpo todo. Então, o que é que acontece? O cérebro, para haver comunicação com o resto do corpo, ele passa pela coluna. Então é importante que a nossa coluna, nós temos as vértebras, cervical, dorsal, lombar e depois temos aqui a parte do sacro. Se estiverem bem alinhadas, estes nervos têm uma boa continuidade. Têm espaço, não é? Têm espaço, exatamente. Não podem ficar assim construídos. Exato, ter ali alguma compressão, alguma obstrução, quando nós temos desalinhamentos. Okay. E o termo que nós usamos em quiroprática é uma subluxação, quando temos o desalinhamento de uma ou mais vértebras que vai interferir com um bom funcionamento desta articulação, que poderá mesmo começar a afetar a raiz nervosa e essa comunicação entre o cérebro e o resto do corpo, seja para músculo, seja para coração, pulmões, já não está a funcionar. O cérebro, é importante as pessoas entenderem isso, que o cérebro manda mesmo em tudo. Exato. Se mexe, se não mexe, aliás, as pessoas que têm alguma lesão muito grave na parte medular, na coluna, às vezes ficam sem poder andar e tudo isso. Exatamente. Porque há aqui um corte de comunicação. Exatamente. Quanto mais acima, poderá ser mesmo a pessoa ficar paraplégica, não é? Pois. Por isso que quando existe algum acidente na cabeça, a primeira coisa que nós dizemos é, na cabeça e pescoço, é não mexer. Não é? Até a pessoa, até chegar e ser avaliado o que é que aconteceu, vamos imobilizar para ter a certeza que é para não ficar há nenhuma lesão. Para não mexer e não estragar o que está lá dentro. Exato. Então, na quiroprática, realmente é avaliar a coluna toda. A pessoa aparece lá estava a falar da zona lombar, uma lombalgia, dores na lombar, que acontece muito. Que é uma coisa muito recorrente. Exato. Não é? E hoje em dia acontece cada vez mais também porque as pessoas passam agora, tempo sentadas. Em que nós começamos a nos sentar mais direitinho. Exato. E a andar. Agora tinha que ir andar um bocadinho. Exato. Sim, mas um dos grandes problemas é esse, é o sedentarismo. A razão que a nossa coluna é feita com tantas partes não é um osso só. Sim. É porque a mobilidade e a flexibilidade é importantíssima. E isto é uma boa altura de falar. Pronto, nós temos as vértebras e entre as vértebras nós temos aqui as nossas almofadinhas, que são os discos, para não estar o osso a roçar no osso, não é? E estes discos, eles são avascularizados, eles não têm nutrição própria. Okay? O que é que ajuda o disco a funcionar bem? É o movimento. É a pressão e a descompressão, a pressão e a descompressão. Se nós passamos o tempo todo sentados, só estamos a fazer a pressão, não estamos a fazer a descompressão. É por isso que a atividade física é crucial para a nossa coluna funcionar bem. E agora, aqui só interrompendo um bocadinho a doutora Cristiane, realmente é muito importante aqui esta questão da coluna, porque toda a gente, como eu disse por brincadeira, se conhece 15 pessoas, de certeza 10 têm queixas, não é? Mas nós ouvimos imensas coisas da coluna, de hérnias, dos discos, das dores, do não se conseguir mexer, não é? E, portanto, hoje estamos aqui a ver isto, portanto, aconselho desde já a ficar aqui bem atento, porque realmente temos muita coisa para falar. Temos de alertar em relação a este assunto. É mesmo verdade. E nós começamos a falar e realmente as pessoas dizem, já vou-me endireitar. Sim, já vou. E pronto. E isso é uma coisa importante, é nós termos consciência da importância de uma boa postura. Nós não podemos olhar para a postura meramente como uma situação de estética. É claro que ficamos muito mais bonitas quando temos uma melhor postura. Esta postura, ai, meu Deus, que é o que nós vemos cada vez mais. Doutora Cristiana, isso é uma postura. É o meu calcanhar de Aquiles. A nível de estética não nos fica nada bem. Sim. Mas vai muito para além da estética. Tem a ver com a saúde.
Sim. Nós temos uma postura mais aberta, mais direita, ajuda-nos a respirar melhor, ajuda-nos a pensar melhor e a pensar melhor, afeta mesmo a oxigenação para o nosso cérebro. Mesmo para as crianças, eu gosto muito de ir às escolas, geralmente é na parte primária, quinto e sexto ano, geralmente é onde eu dou os workshops. Explicar um bocadinho o que é a coluna, o que é uma boa postura, o que é uma má postura, coisas que os miúdos não devem fazer, aquelas brincadeiras. Ainda esta semana ouvi um menino a falar aquelas brincadeiras de puxar a cadeira e o menino sente. Isso é péssimo para a coluna e pode levar a lesões muito complicadas para o resto da vida, não é? Então dizer algumas advertências, olha, há coisas que vocês não devem fazer, isso não é brincadeira, custa caro, não é? Aquilo que todos os miúdos fazem na escola, eu já trabalhei numa escola, não é? Já fui professora, que é a cadeira. Baloiçar e depois a cair. Cadeira, eu estava sempre a dizer isto ao meu filho, o professor que ele tem agora assustou-os lá de uma maneira e disse, vocês podem, não sei o quê, sabe? Então o meu filho veio com essa conversa. Exato. Mãe, sabias que se eu caísse e batesse com a cabeça, eu disse, estou-te a dizer isso há tanto tempo. Às vezes eles têm que ouvir de outra pessoa. É isso. Meu Deus. Vem de outra pessoa. Porque realmente há comportamentos que são... nas crianças eles não sabem, não é? Exato. Mas é coisas que se nós vamos trazendo à consciência e perceberem, eu também, quando faço a avaliação das crianças, eu não gosto de fazer a explicação do que é que nós vamos fazer só aos pais. A partir dos 5, 6 anos, eu digo sempre, é importante as crianças estarem aqui a ouvirem tudo, porque a coluna é delas. E eu quero que elas percebam, nós não estamos aqui só porque o meu pai disse que eu tenho uma má postura e isso faz-me ficar feio, que não me fica... Não, afeta muitas outras coisas. Até eu digo às crianças, a pessoa pode não estar a correr tão bem como poderia correr, aquela situação de pensar melhor porque o cérebro não está a receber aquela oxigenação como devia. Então, estarmos a se sentar bem ajuda-nos a ser também melhores estudantes, não é? Claro. E essas coisas fazem toda a diferença, mas nós temos que informar, não é? Muitos problemas de cefaleias, as dores de cabeça, muitas vezes estão associadas com a postura que as pessoas cada vez mais têm, que é a anteriorização da cabeça. E isso tem muito a ver... Já me estou a parar. Já. Isso tem muito a ver com os nossos ombros, telemóveis e tablets, e nós assim, passamos muito tempo com a postura bastante inclinada para a frente. E nós temos que contrariar isso. Que é ao contrário da evolução, não é? Dizem que o homem veio do macaco e que fez assim, e agora estamos a voltar todos a ficar assim, não é? A nossa posição, a nossa postura mais direta ajuda-nos a funcionar melhor. Mas, se nós falarmos aqui, nós começamos a falar da postura e todos nos endireitamos, mas muitas vezes nós não temos essa capacidade de manter. Porque depois até... Nem notamos. E algumas razões são... E até dói, não é? Se a pessoa não tiver essa coisa, dói muito. Exato. E algumas situações, primeiro, nós não devíamos ficar sentados mais do que 40 a 45 minutos sem nos levantar. Acabou-se o programa, meus amigos. Ouviram. Não, há uma boa opção. Vamos mudar. É no meio do programa, levanta-se um bocadinho, faz ali um pequeno reset. Antes disto, quando eu voltei, não foi agora nesta segunda temporada, e fiz isso uma vez e me levantei, quase me ia matando por causa das câmaras. Pronto. Há dias que dá, mas não é nem sempre. Mas entre um programa e outro, levanta-se e faz-se alguns alongamentos, faz toda a diferença. Movimento é vida, isso é uma frase que eu estou sempre a falar. Mas se nós estivermos constantemente a fazer exercício e mesmo assim temos a dificuldade de ter uma boa postura, rapidamente começamos a ter dores. É muito importante avaliar e perceber porquê. Porque se nós tivermos desalinhamentos, essas tais disfunções ou subluxação, era o que eu estava a explicar, quando nós temos uma ou mais vértebra que está desalinhada, que não está ali naquela... Exato, e a função daquela articulação não está a conseguir funcionar como deve ser, não tem o movimento articular, não tem toda a resposta. Nós, quando fazemos uma avaliação na clínica, avaliamos a postura, temos um programa que tiramos a fotografia de frente e de lado e assim colocamos as linhas e conseguimos mostrar quando um ombro está mais alto que o outro, quando a cabeça está mais inclinada ou rodada, quando temos aqui a zona também pélvica ou da bacia, uma mais alta que a outra. Quando estamos de lado, o que vemos cada vez mais é aquela projeção da cabeça para a frente. Então, fazemos uma análise postural. Depois também as pessoas, quando vão fazer essa fotografia, desculpe interrompê-la,
Já não ficam até assim a tentarem estar mais direitas? O que nós dizemos para a pessoa é, para nós podermos ter uma melhor avaliação, precisamos que a pessoa tente fazer a postura que sente que faz. Então o que é que nós dizemos? Respira fundo, relaxa e agora esteja numa postura que sente que é a sua postura habitual. E geralmente as pessoas conseguem estar ali. A minha ideia é que não têm ideia da postura que têm. Conseguem se colocar na postura correta, que é o habitual. habitual. Se nós não dissermos para a pessoa respirar fundo e relaxar, a pessoa se calhar vai ficar ali muito irta e tentar ficar o mais direitinha possível. E aí não estamos a tirar uma fotografia da postura que seja realista, não é? Real. Então nós falamos, eu com as crianças faço ali umas pequenas brincadeiras e faço também pequenos vídeos, porque assim é mais fácil delas entenderem, mesmo a andar, a fazer agachamento e conseguem depois perceber, ok, realmente existe aqui alguma coisa, eles não estão ali a forçar, estão perfeitamente relaxados e assim conseguimos mostrar. Isto na postura não está muito bem. Conseguem ver porquê e depois eles próprios vão mostrando realmente isto. Então essa faz uma diferença muito grande. Se a nossa coluna estiver mais bem alinhada, nós também conseguimos os tais movimentos, fazer exercício físico que é crucial, conseguimos fazer melhor. E não é sentar e sentir logo alguma dor ou uma dificuldade de estar nessa postura mais correta. Aquela sensação de ficar rígido, de dores, como já disse, mas de tensão. Às vezes há pessoas que não têm dores, mas têm ali uma tensão, um desconforto, não é? Sim, sim. E isso, mais uma vez, avaliando e vendo quais são as áreas de subluxação, e a pessoa pode chegar com dores aqui, mas o problema principal é ser cá em cima. A sério? É, e porque a nossa coluna funciona como um todo, está toda interligada. E estamos aqui com dores e a primeira coisa que a pessoa faz é tomar fármacos, não é? Químicos. Já vou um analgésico, um anti-inflamatório, mas não vamos ver porquê. Um de água aqui. Exato. E não quer dizer que não haja lugar para esse tipo de intervenção e esse tipo de situações para ajudar a amenizar inflamações e tudo. Mas vamos perceber o que é que está a causar essa situação. Se nós temos desalinhamentos, temos disfunções, se podemos corrigir e a pessoa ter uma melhor função. Há pessoas que aparecem, como esta aqui, sem uma lordose lombar, sem esta curva lombar. Isto vai criar uma tensão muito grande em toda esta zona e pode até dar sintomas que não têm nada a ver com a lombar. A pessoa pode começar a sentir na perna ardor, formigueiros. Isso, por causa dos nervos que saem daqui e vêm para a parte da extremidade inferior, para as pernas, para os pés. Portanto, existem até sintomas que nós temos nas pernas, nos joelhos, nos pés, que podem vir da coluna. Aliás, uma coisa de quando eu estava a pesquisar aqui sobre a quiroprática, que dizem que realmente sim, ok, porque isto ainda não é consensual em todo o mundo, não é? Sim. Pronto. A nível dos Estados Unidos, que foi onde a quiroprática surgiu. Já sim, não é? Sim, e é reconhecida e faz parte, não é? Sim, de todo o plano. Mas não em todos os países, não é? Não, ainda não. E é um trabalho que vamos tentando chegar lá, não é? E trabalhar em conjunto com outras áreas da saúde, porque é tão importante. Os meus filhos são jogadores de basquete e esta semana estava a falar com alguns pais. Nas equipas da NBA, eles têm quiropráticos, faz parte do staff, não é? Tem várias áreas da saúde e quiroprático faz parte, é uma das áreas e faz todo o sentido, porque a coluna funcionando melhor, uma boa articulação vai ajudar que o funcionamento seja melhor. E a razão de eu gostar muito de trabalhar também com crianças, com famílias no geral, mas com crianças, os bebés aparecem lá e eles não me dizem nada. E é isso que eu... primeiro queria lhe dizer que esta questão que nem sempre é assim tão reconhecida, aquela parte do benefício coluna, resto do corpo, mas que lá está aqui a explicar-nos, não é? Pronto, agora cada um faz o que quiser, está a explicar-nos porque é que há o benefício coluna, resto do corpo, não é? Por causa das ligações e dos nervos todos. Exato. Mas também perceber agora aqui então, como é que é isto da prevenção, como é que é isto, porquê bebés, o que é que os bebés lá vão fazer? Eles não têm má postura ainda. Alguns têm. Está tudo novo. Alguns têm, mas não... É novo, é material veio Alguns da fábrica. têm, mas não por causa de algo que eles tenham feito. Sim.
Situações como síndrome postural intrauterina, não muito grande para explicar que mesmo dentro do útero Já podem ter má o postura. bebê pode não está encaixado numa situação que tem pouco movimento e vai criando aí já algumas situações de o corpo vai adaptar-se, eles não poderem mexer. Às vezes estão ali muito encaixados na parte pélvica da mãe e podem nascer às vezes até já com a cabeça com um bocado de rotação, os torcicolos que nós ouvimos, não é? E não conseguem ter um movimento normal desde quando nascem, até às vezes algumas saliências a nível do pescoço, e isso são coisas que já podem acontecer dentro do útero. Depois também temos a situação do parto, não é? Nós aqui somos todos mães e sabemos que o parto é algo que pode ser bastante intenso, até traumático. Às vezes até temos a situação de ter que utilizar fórceps ou extração a vácuo, não é? As ventosas. E isso tudo vai criar ali bastante tensão e força na própria coluna do bebê, que ainda é muito frágil, ainda nem está toda, não é? Bem formada, não é? Ainda está, tem muita cartilagem, não é tudo osso ainda, tem as placas de crescimento, isso tudo. Então também não saía. Exato. Mais uma vez, Assim. o parto foi feito para acontecer e é para acontecer sem problema nenhum. Mas às vezes temos situações e temos ali situações que podem colocar em risco a vida da mãe ou do bebê e ter que se puxar um bocadinho mais ou ajudar, e esse tipo de situações pode começar ali já algumas disfunções a nível da coluna. Eu tenho um exemplo, por exemplo, o testemunho de um bebê que chegou à clínica com cerca de um mês e a mãe estava muito preocupada porque ele tinha uma saliência na zona do pescoço e ainda não sabia-se bem, podia ser um torcicolo ou não, mas aquilo ainda já era um bocadinho grande, parecia uma bola. Já se falava em fazer alguns exames um bocadinho mais, possivelmente um bocadinho mais invasivos para um bebê ainda recém-nascido, e a mãe, como conhecia de quiroprática, pensou, bem, vou levar lá, porque ainda por cima o bebê só consegue mamar de uma mama, não consegue do outro lado. E então foi lá, fez a avaliação, e eu tive a ver a saliência, vi que realmente o bebê não tinha qualquer tipo de rotação para um dos lados, nem a flexão lateral. E realmente o problema dele estava na zona atlânto-occipital. O occipital é a base aqui do crânio e o atlas é a primeira vértebra cervical. Então não estava a funcionar como deve ser e a impedir mesmo que esse movimento, mais uma vez, veio de um parto bastante traumático. Após fazer a avaliação, comecei a trabalhar e a quiroprática em bebés, porque as pessoas ouvem quiroprático e pensam nos estalos, não é? E eu até gosto... Traz. Eu também. Ouça, estão ali a... E eu vou aqui dizer que muitos vídeos que aparecem nas redes sociais, aquilo eles põem microfones e exageram, não é para ser aquela coisa tão dramática, não é? Para ver, não é? Já vamos ver um vídeo daqui a bocado. Mas o trabalho, já agora posso explicar que o estalo é uma libertação de ar, está bem? Da mesma forma como nós agachamos e muitas vezes ouvimos os joelhos a estalar, tem ar na articulação, todas as articulações do nosso corpo que são sinoviais e têm gases. Tem gases lá dentro. Sim. Então, gases. É gases. Agora vamos a dizer, por acaso o meu joelho agora já não bate tanto, mas eu tinha um joelho que fazia mesmo barulho. Então, que era gases. o estalinho é a libertação do ar. Para as crianças, eu gosto muito de lembrar aquelas proteções de plástico que vêm com as bolinhas, que os miúdos gostam tanto de estalar, não é? Sim. Pronto. Então, é o libertar o ar, quando nós ouvimos aquele barulhinho, é a mesma coisa quando ouvimos um estalinho no nosso corpo. Ou quando estamos a alongar, às vezes também ouvimos, não é? Pronto. E então... Olha, já está ali alguém. Já está ali alguém também. Eu dizer que isso não faz bem. Então, quando nós estamos a fazer o ajustamento, que é o realinhamento da vértebra, por vezes há necessidade dessa libertação de ar, mas não acontece sempre, está bem? Pode acontecer, mas não acontece sempre. E nos bebés não acontece. E faz doer? Não é suposto fazer. É claro que depende de há quanto tempo é que a pessoa tem essa disfunção e o tipo de compensações que o corpo já arranjou teve. para aquilo, não é? Mas de modo geral, é por isso que eu digo, as primeiras vezes até eu prefiro fazer sempre menos
e depois ir a pouco e pouco fazendo um bocadinho mais para a pessoa ficar cada vez mais relaxada, porque não Se a é... pessoa fica muito tensa com medo, não é? Eu Exato. imagino. Porque não é para doer, pelo contrário, é uma sensação de alívio, porque liberta aquela zona que estava presa e que não estava com um bom funcionamento articular. E nos bebés, aí não temos nada dessa situação, é um trabalho muito delicado, é encontrar as áreas que não estão a funcionar bem e são leves toques e que vai ajudando a realinhar. E este menino que veio lá com perto de um mês, fazendo, foi a partir da segunda ou terceira sessão, ele já tinha quase um movimento total de rotação para os dois lados e a partir do segundo ele já mamava dos dois lados. Porque a única razão que ele não estava a conseguir mamar é porque ele não conseguia fazer a rotação total para os dois lados. Para um lado praticamente não fazia. E aquela saliência foi diminuindo, desapareceu e não havia nenhuma situação, nenhum nódulo, podia ser várias coisas, alguma massa, não havia nada disso. Era realmente a resposta do corpo pela falta de movimento que ele tinha na Isso zona. pode acontecer em outros sítios, cara, ou sim, ou é ali mais no pescoço? Relacionado com a cervical, é aqui na zona do pescoço. Não é? Muitas vezes com os bebés, as áreas em que primeiro nós olhamos é aqui a zona do crânio cervical e a zona do sacro. Também, porque eles lá dentro estão mais em flexão, não é? Aquela posição fetal. Portanto, não é muito esta zona, é mais a zona da cabeça, porque ficam muito presos e podem estar já lá dentro presos numa posição, não é? Em vez de estar com um movimento mais amplo dos dois lados, ficam presos. E também aqui a parte do sacro. E muitas vezes esta zona, principalmente os bebés pélvicos, os bebés que não dão a volta, não ficam cefálicos, não ficam com a cabecinha para baixo. Então, muitas vezes esta zona é a zona que fica um bocadinho mais afetada, porque eles têm menos espaço e ficam mais apertados ainda. Exato. Se eles ficam sentados até ao final da gestação. Portanto, estamos aqui a falar que até os bebés podem usufruir ou têm muitos benefícios desta avaliação. E há bocado falámos das grávidas. Sim, sim. O acompanhamento... Também faz trabalho com as grávidas. Faço. O acompanhamento durante a gestação ajuda também nas diferentes fases, porque... E podem ir fazer, porque é uma altura tão sensível. Sim, sim. É claro que também tenho uma especialidade para trabalhar de uma forma mais específica com as grávidas. Nós temos uma almofada que as grávidas, quer dizer, tenho duas, amam, porque é uma almofada com um buraco, então a mãe pode deitar de barriga para baixo. É a altura na gravidez que pode estar ali deitadinha de barriga para baixo e relaxar, e é uma parte que para elas é bastante bom, porque a partir ali, principalmente a partir do segundo trimestre, aí com 25 semanas, já não dá para fazer já ninguém isso. Aguenta, não é? E então poder fazer, e durante a gravidez, temos várias situações a mudar em nosso corpo, mas uma delas é a mudança do centro de gravidade. À medida que a barriga vai crescendo, o centro de gravidade já não está aqui, está aqui. Então, uma zona que é muito afetada é aqui a zona lombar. E muitas vezes até ficamos com uma... Esta aqui não tem a lordose que devia ter, não tem a curva. Mas na gravidez é o contrário. Muitas vezes... Demais. Exatamente, há uma acentuação muito grande. E esta parte do sacro, mais posterior, bastante saída para fora. Verdade. E aí pode criar muito desconforto, muitas dores. Então, ao longo da gravidez, ir ajudando a manter uma lordose e a parte do sacro numa posição melhor, vai ajudando até na adaptação depois para todas as mudanças que vão ocorrer, porque depois, em preparação para o parto, realmente nós temos aqui essa síntese púbica, porque esta parte vai abrir para o bebê poder sair, não é? E é importante que esta zona da bacia esteja mais alinhada, porque se estiver desalinhada, é normal que depois, para além das dores lombar, muitas vezes temos a ciatalgia, aquelas dores ciáticas que muitas pessoas têm, que é bastante incomodativa, principalmente quando temos o peso a mais, não é? Muitas vezes até pode incapacitar a pessoa de sair da cama e, portanto, o ajudar a manter esta zona
a funcionar melhor, sem desalinhamentos, ajuda para que funcione melhor. É claro que também, durante a gravidez, a atividade física, nem que seja só uma caminhada, 20 minutos por dia, é muito importante, porque também o que tem acontecido é que as mulheres, durante a gravidez, passam também muito tempo sentado, o que não é bom mesmo também para a gravidez. E também pode ajudar a termos uma preparação melhor para o parto, porque a nossa coluna funcionando melhor pode nos ajudar também a estar mais relaxadas. Não quer dizer que não possam acontecer situações no parto, mas estamos mais relaxados e mais pronto para esse trabalho de parto, como o nome diz, realmente é um trabalho. Um grande trabalhão. Nós temos um vídeo que se calhar agora era uma boa altura para mostrarmos, onde mostra aqui um bocadinho o que é que acontece na clínica. Vamos saber sobre a Health Connection, não é? Sim. Como é que surgiu, o que é que acontece lá, e se calhar assim já espreitamos para as pessoas também, porque eu acho que as pessoas têm aqui uma certa curiosidade, não é? Claro, claro, claro. Vamos ver, vamos ver. Então... Ai, a grávida estava tão... A grávida parecia que estava mesmo ali bem. Estava a gostar que lhe tivesse a dar um encosto. É verdade, é verdade. E é que até foi filmado poucos dias antes da Renata nascer. Sim, sim, foi mesmo até ao final. Então, vimos ali os bebés, não é? A Cláudia fez aqui uma pergunta em off, que é como é que funciona aquilo? Como é que eles deixam fazer aquilo? Porque eles ainda não têm aquela consciência, fica aí sossegadinho agora. Sim. Primeiro, pois é o que eu estava a dizer, eles não chegam lá a dizer ai dá-me isto, ai-me aquilo, não é? Exato. Pronto. Os pais é que primeiro ou podem trazer para uma avaliação a nível de prevenção. Quando eu estava aqui a explicar, quando acompanho as mães durante a gravidez, no primeiro mês elas trazem sempre o bebê para fazermos uma avaliação e ver como é que está a coluna e se existe alguma área que nós podemos já ajudar para que a coluna funcione melhor. Isso pode, como eu já falei, ajudar na amamentação, pode ajudar também o bebê a conseguir ficar mais relaxado, pode muitas vezes diminuir aquela situação das cólicas que são tão complicadas. Sim, eu acho que só por isso vale a pena experimentar. Porque muitas vezes está associado com algum desconforto, alguma situação. É claro que também tem a ver com o amadurecimento não é? da parte digestivo. Exato. Pronto. Mas também pode estar relacionado com algumas disfunções que não estão a deixar o bebê entrar naquela parte de relaxar, porque o nosso sistema nervoso central é dividido na parte simpática e parasimpática. A parte simpática é fight or flight, é nós vamos trabalhar e tal, e é o que hoje em dia estamos constantemente, e nós mães, se não tivermos cuidado, estamos sempre nessa. E a parasimpática é housekeeping, tem a ver com a digestão, tem a ver com o relaxar, com o descansar. E os bebés, quando nascem, devem estar a maior parte do tempo na parte parasimpática. É por isso que aquelas primeiras semanas, aquele primeiro mês, o bebê come e dorme. É isso que deve acontecer. O bebê que é muito agitado, chora muito durante o dia, tem dificuldade de dormir, alguma coisa está a impedir que ele descanse. Porque aqueles primeiros 3 meses, a nível exponencial, é quando crescemos mais. Claro. Tipicamente o bebê nasce com peso e ao final dos 3 meses
praticamente duplica aquele peso. Há muito crescimento, há muita mudança. Muita coisa a acontecer. Muita coisa a acontecer. E o sono é importante, porque se está muita coisa a acontecer, o descansar é importante para que tudo funcione como deve ser. E até a hormona do crescimento funciona quando estamos efetivamente a dormir, não é? Portanto, com os bebés, primeiro eu falo muito com eles. Há ali uma ligação mesmo olhos com olhos e eu não faço nada com o bebê sem sentir que tenho a permissão do bebê. Eu falo, tenho aquela interação primeiro, até muitas vezes peço a permissão, para depois, mesmo antes de avaliar, vou avaliando se o bebê naquele dia está mais incomodado, está a chorar, alguma... Pronto, primeiro os pais estão ali sempre comigo. Podemos usar uma xuxa, ou mesmo no colo da mãe ou do pai, ou paramos tudo, vamos ver se precisa de mamar, alguma coisa. Porque para mim é muito importante que o bebê esteja relaxado enquanto eu estou a trabalhar com ele. Nunca faço um trabalho com o bebê a chorar, porque é aquela situação que um está a lutar para um lado e para o outro. Não, é importante para mim que o bebê consiga ficar relaxado. Muitas vezes é também o ir mudando as posições e encontrando, porque poderá ser aquele síndrome postural intrauterino que eu estava a falar, poderá ser... Exatamente. Então, nem todos os bebês é na posição ali deitado na marquesa que eu vou conseguir fazer o trabalho. Às vezes tenho que fazer o trabalho com eles deitados de lado. Às vezes a mãe deita-se na marquesa de adultos e o bebê deita-se sobre a mãe e eu trabalho ali porque está em conforto, em cima da mãe, a sentir o coração da mãe, o cheirinho da mãe. E isso é importante, porque assim já é possível trabalhar e o bebê realmente relaxar e conseguir fazer. Mas muitas vezes, como vimos naquele vídeo, é o que acontece. Tem muitos bebés que, enquanto estou a trabalhar, estão a sorrir. Estão a brincar, ele estava a brincar consigo, na boa. Exato, e estão ali relaxados a fazer esse trabalho. Ora, vimos ali também as crianças, que também é a sua área, não é? O que é que uma criança vai lá fazer? Pronto, uma criança, desde quando eles começam a andar, não é? Quando eles começam a aprender a andar, ficar em pé e andar, os estudos mostram que 25 a 30 vezes eles caem de rabinho no chão, até conseguirem andar como deve ser. Portanto, desde aí, com esses traumas físicos, quedas, pode haver ali alguma situação que já leve a algum desequilíbrio. Então, o acompanhamento ajuda. Temos ali algum desequilíbrio na coluna, vamos já ajudar a alinhar para que a coluna esteja a funcionar e a desenvolver melhor. E também falo muito com eles desde pequeninos sobre a importância da postura e do cuidado da postura, de brincar ao ar livre, tão importante, não ficarmos tanto tempo. Já passam tantas horas na escola, que agora é demais. Sentados. Existem programas que estão a fazer mais situações ao ar livre com as crianças e isso é muito bom e é de continuar. Mas, infelizmente, o programa do Ministério da Educação pede muitas horas para eles estarem sentados e não é bom e isso já pode criar, porque quando eles estão sentados, muitas vezes não estão sentados na posição correta, não têm muitas vezes cadeiras e mesas que são adequados para o tamanho. Isso é uma das coisas também quando vou às escolas, falo aos professores, como as crianças não são todas do mesmo tamanho, ensinar como é que devem sentar, às vezes precisam ter um pequeno banquinho para ajudar a elevar os pés daqueles que são mais baixinhos, eles estarem mais sentados, porque depois eles começam muitas vezes, ficam horas sentados completamente tortos. E é claro que isso, dia após dia, não vai afetando... Temos de estar aqui todas direitas. Afetando a postura. Meu Deus, meu Deus. E eu gosto muito, há uns anos atrás, fui a um programa que disseram, então, em vez de dizer é desde pequenino que se torce o pino, nós dizemos assim, é desde pequenino que se endireita um menino. Exato. Porque se nós formos ajudando que a coluna esteja mais direita, a funcionar melhor, desde mais novos, vamos ajudar a prevenir várias situações no futuro. É claro, como estava a falar no início, existem situações que nós não podemos prevenir, não é? Alguém que de repente tem um acidente, pronto. Exatamente, são coisas que... Claramente a pessoa não pensou, não planeou ter um acidente. Que nos fogem ao controle. Sim, mas nós podemos fazer a outra parte. Exato, e se começarmos desde novos e darmos essa consciência, uma coisa muito simples, eles desde pequeninos, desde os 2, 3 anos, eu começo a ensiná-los da maneira correta de levantarem quando estão deitados, não é? Aquela coisa de puxar logo, virar de lado, usar o corpo todo, essas pequenas dicas que eles vão aprendendo desde pequeninos e depois já fazem de uma forma sem pensar, é que depois pode fazer toda a diferença.
E vimos ali, já com adultos, e o tempo está a escassear, ali uma máquina. Sim, sim. Que isto disse-nos que era com as mãos. Exato, Mas exato. vimos uma máquina e vimos ali alguma coisa assim tecnológica, Sim. porque aqui a Health Connection também tem esta parte na avaliação, não é? Exato, na avaliação e mesmo também na parte do tratamento. Nós temos algumas técnicas instrumentadas de avaliação para ajudar ali a medir amplitudes de movimentos, para ver se estão dentro do normal ou não. Temos também uma eletromiografia superficial que vai ajudar a ler um bocadinho como é que estão os músculos da coluna, como é que eles estão, vendo o lado esquerdo e o lado direito, se está com mais contraturas de um lado ou do outro, se a dinâmica da coluna está bem ou existem áreas que a nível muscular podem não estar muito bem. E como nós dissemos que a quiroprática lida com neuromusculoesquelética, não é? Situações neuromusculoesqueléticas, então é importante também vermos essa parte muscular. Então, na avaliação usamos, e depois, o que estava a dizer, aquele aparelho assim que nós usamos também como parte do ajustamento, a parte das mãos está sempre lá, da quiroprática, e há o ajustamento manual que faz sempre parte da sessão. Mas o Pro Adjuster é um aparelho que nós usamos, que ele é um aparelho piezoelétrico, não emite nenhuma parte de eletricidade, nada para os pacientes, mas o que ele ajuda é, de uma forma rápida, colocar ali uma movimentação na articulação. Principalmente, vou usar aqui o meu Oscar outra vez, principalmente nesta parte lateral das vértebras. Porque quando está em desalinhamento, está desalinhada a vértebra e não está a mexer muito bem, então ele ajuda a trazer este movimento. Sendo uma técnica instrumentada, posso aumentar a potência, diminuir a potência, aumentar a frequência, diminuir a frequência, e assim pode fazer de uma forma muito mais rápida do que a minha mão humana consegue fazer. E muitas vezes ajuda a preparar certas articulações para depois fazer aquele alinhamento manual de uma forma o mais simples possível e tentar ao máximo que não cause aquela dor, não é? Aquele desconforto. Exatamente. Como é que é? Uma pessoa que vai lá é avaliada e depois quantas sessões? Isto tem... Depende de cada pessoa, há mais ou menos um número, olha, normalmente 2, 3 sessões, 5, 6, como é que isto funciona? Pronto, a avaliação, a nossa avaliação é dividida em 2 dias. O primeiro dia... A avaliação já a primeira... Esta coluna está quase a cair, não pode ser. Vamos lá, Oscar, ficar mais direitinho. Sim. Então, porque para nós é tão importante, como estamos a falar, não é qualquer pessoa que devemos deixar tocar a nossa coluna. Claro, como nós já falamos aqui hoje, a coluna protege o sistema nervoso central, que controla e coordena tudo. Portanto, não é qualquer pessoa que deve tocar e mexer, muito menos sem uma avaliação cuidadosa e detalhada. Portanto, a primeira parte é a avaliação. Nós fazemos vários tipos de testes e exames, e se a pessoa também já teve situações de coluna e tem queixas, não é? Qualquer tipo de imagiologia, raio-x, taques, ressonâncias, nós dizemos sempre para trazer. E então, aquela primeira, nós vamos realmente tentar descobrir onde é que está o problema, onde é que estão essas soluções. Então, são vários estes testes, porque nós vamos juntar tudo. Depois de juntar tudo, na segunda parte, a segunda vez que a pessoa vem, aí vamos dar o relatório detalhado do que é que foi encontrado e como é que nós podemos fazer para ajudar. E a quiroprática, nós não baseamos em 1 ou 2 sessões. Porquê? Porque havendo como nós dissemos aqui, que é neuromusculoesquelético, se temos aqui uma disfunção, o mais natural é que depois de alinhar, que passado um bocado volta a estar como estava antes. Porque o nosso corpo tem memória. Porque nós temos certas posturas que levamos algum tempo a saber corrigi-las. Porque também temos a parte muscular que não está a funcionar muito bem e tem que voltar a funcionar. Portanto, inicialmente, há ali, geralmente, falando de um adulto, geralmente começamos ali por volta de 24 sessões, geralmente, porque é um trabalho em que o nosso corpo tem que adaptar. Portanto, é feito o ajustamento e, passado alguns dias, a tendência é de voltar a ter o desalinhamento. Então, nós vamos fazendo a pouco e pouco. É como
nós queremos ter um corpo saudável a nível de exercício físico e não podemos ir ao ginásio uma ou duas vezes e esperarmos logo uma transformação. Portanto, a pessoa... O exercício não fazer como deve ser corretamente também pode... Exato. Exatamente, é verdade, também pode ter aqui algumas lesões e pode levar a pessoa a não ficar bem, não é? Sempre ter um profissional por perto. Sempre alguém que seja... Isso é uma coisa que muitas vezes eu reparo no ginásio. A pessoa está ali a trabalhar e, por exemplo, está a fazer o remo assim, toda torta. E aquilo, pronto, está a ajudar com as pernas, o corpo todo, mas está a estragar aqui uma situação da cervical. A postura que nós... Fazem agachamentos. Sim, agachamentos, também aquele exercício do peso morto, que é um exercício que é bastante bom para a parte posterior da perna, mas se não é feito da forma correta, pode nos causar problemas muito graves na lombar e a pessoa ter mesmo que parar no hospital, porque é ali um peso, uma carga muito grande para o disco, porque vamos aumentando o peso. Portanto, mesmo dentro do exercício físico, temos de ter muito cuidado com as posturas. Eu digo sempre que é importante termos o espelho para nos olharmos, termos acompanhamento também. Também no exercício físico nós devemos ter uma avaliação e ter ali um plano com alguém que sabe e que veja e seja adequado ao nosso corpo e coisas que nós podemos estar a acontecer no nosso corpo. Seja um atleta de competição, seja uma mãe, seja um adolescente, devemos ter ali cuidados. E sempre quando tivermos a oportunidade de fazermos em frente ao espelho, ajuda-nos para termos ali a noção. Porque muitas vezes, se não estamos a olhar, não estamos a ver, podemos estar ali realmente a fazer com uma postura bastante errada. Então, como é que vos podem contactar, não é? Pronto. Porque, portanto, quem agora pensou, se calhar eu tenho que ir fazer uma avaliação destas para perceber o que é que se passa. Então, a nossa clínica é a clínica Health Connection, não é? Conexão da saúde, Health Connection. O nosso site é www.saudecoluna.com, tá bem? E nós também temos ali diretamente ligações para o Facebook e para o Instagram da Health Connection. Portanto, estamos aqui a ficar com uma sugestão para que possa aqui melhorar provavelmente o seu estilo de vida, também dos filhotes, não é? Porque às vezes não é só da pessoa. Começa na gravidez, portanto aqui também ficou aqui uma sugestão para as grávidas. E ficámos aqui a conhecer também um bocadinho mais a quiroprática, que era uma coisa que se calhar... parecia assim, um bicho, mas não. Parecia uma coisa assim bem esquisita. Não. Último minutinho, alguma coisa assim importante para dizer que não dissemos? Pronto, temos só uma coluna, então é importante nós darmos valor. Dar-nos valor a essa. Nós muitas vezes esquecemos da coluna porque ela está atrás, não é? Se calhar às vezes olhamos mais rapidamente para os dentes porque está aqui à frente, não é? Mas a nossa coluna está lá atrás, mas é literalmente o backbone. Não é? É a parte central do resto do nosso corpo. Então temos só uma coluna e, como nós já falamos aqui, para a família toda. Quem tem a coluna tem que ter, não é? Nós todos temos de ter cuidado com a nossa coluna. E uma avaliação da coluna ajuda a vermos se ela está a funcionar como deve funcionar. Muito bem. Dali pode solucionar algumas patologias. Não? Exatamente. Até outras coisas que se calhar a pessoa pensava que não tinha nada a ver e que já vimos hoje que poderão estar aqui ligado. Olha, o meu ombro... Eu sou uma rapariga. Tem gás, exatamente. A libertação de gases. Cheia de gás, a todo gás. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, doutora. Até uma próxima. Exato, gostei dessa, Cláudia. Até uma próxima. Obrigada. Com todo gosto. Mais vezes. E então aqui ficou, olha, para mim foi uma novidade. Foi uma novidade. Confesso que eu própria era daquelas pessoas quiroprática, isto tem aqui ar de alguma coisa que eu não sei bem se eu me quero meter nisso. Isto não é uma coisa estranha, mas hoje vimos que é aqui. Afinal. Tem uma grande importância. Tem uma grande importância aqui. Portanto, ficou a nossa sugestão para grávidas, para bebés, para crianças e para si que se calhar não está com bem-estar, a dormir, a trabalhar, a tudo. Esteja atento ao que o corpo alerta. Ainda nós voltamos no próximo programa pelas 15 horas, que você não vai poder perder. Exatamente, porque estamos aqui neste mês dos namorados e olha, aqui com um corpinho melhor também se namora melhor. Boa postura. Também se namora melhor, portanto também é muito importante. Um grande beijinho, portem-se bem e voltamos no próximo programa. Tchau, tchau.